Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João. Juntos, eram pescadores no mar da Galileia, homens de temperamento forte e apaixonado. Jesus os conhecia bem e lhes deu um apelido marcante: Boanerges, que significa filhos do trovão. Esse nome revelava não apenas sua personalidade intensa, mas também o fogo que ardia dentro deles. Tiago não era um homem de meias palavras ou gestos tímidos. Ele era decidido, corajoso e completamente entregue àquilo em que acreditava. Tiago vivia uma vida simples como pescador, lançando redes e trabalhando ao lado de seu pai Zebedeu e seu irmão João. Mas um dia, tudo mudou. Jesus passou pela praia onde trabalhavam e os chamou com palavras simples e diretas: "Vinde após mim." Naquele momento, Tiago e João não hesitaram. Eles largaram as redes, deixaram o barco e abandonaram a segurança da vida que conheciam para seguir aquele mestre que transformaria suas vidas para sempre. Ao caminhar com Jesus, Tiago teve o privilégio de estar presente em alguns dos momentos mais importantes e íntimos do ministério do Senhor. Ele era considerado um dos 3 discípulos mais próximos de Cristo, junto com seu irmão, João e Pedro. Tiago estava lá quando Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou sua filha, trazendo-a de volta à vida diante de seus olhos. Ele subiu ao monte da transfiguração e viu Jesus brilhar em glória celestial, com Moisés e Elias aparecendo ao seu lado. Aquele momento marcou profundamente o coração de Tiago, revelando a verdadeira identidade divina de Jesus. Tiago também esteve no jardim do Getsêmani na noite mais sombria, quando Jesus orou em profunda angústia antes de ser preso. Ali, ele testemunhou o sofrimento do Mestre e viu o peso do sacrifício que estava por vir. Mas Tiago não era perfeito. Seu temperamento impetuoso às vezes falava mais alto. Houve uma ocasião em que uma aldeia samaritana recusou receber Jesus, e Tiago, indignado, perguntou se deveriam fazer descer fogo do céu para destruí-los. Jesus corrigiu a atitude de Tiago com amor e firmeza, ensinando-lhe sobre misericórdia e perdão. Era assim que o Mestre moldava o coração daquele filho do trovão, transformando sua intensidade em paixão pelo reino de Deus. Após a ascensão de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Tiago tornou-se um pregador fervoroso e destemido. Ele levou a mensagem do Evangelho com poder e autoridade pelas ruas de Jerusalém, anunciando que Jesus havia ressuscitado e estava vivo. O pescador, que antes puxava redes, agora pescava almas para o reino de Deus. Multidões eram tocadas por suas palavras, e muitos creram e foram batizados. Tiago teve grande destaque entre os primeiros líderes da igreja em Jerusalém. Ele orava pelos enfermos e via milagres acontecerem. Ensinava nas casas, fortalecia os novos convertidos e enfrentava a oposição das autoridades religiosas com coragem inabalável. Mesmo diante de ameaças e perseguições, Tiago continuava pregando sem medo. Para ele, não importava quanto tempo teria, mas sim o quanto poderia fazer enquanto tivesse vida. Sua mensagem era clara e urgente: Cristo foi crucificado, ressuscitou e está vivo, e todo aquele que nele crê terá vida eterna. Mas a coragem de Tiago incomodava as autoridades. O rei Herodes Agripa, desejando agradar aos líderes religiosos judeus que se opunham ao cristianismo, decidiu agir contra a igreja nascente. Ele ordenou que Tiago fosse preso e executado. Tiago tornou-se, assim, o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, selando seu testemunho com o próprio sangue. Quando os soldados o levaram pelas ruas de Jerusalém acorrentado, a igreja assistiu com horror e dor. Seu irmão João tentou alcançá-lo, gritando seu nome com desespero. Mas Tiago, mesmo em meio às correntes, olhou para trás e sorriu. Não era um sorriso de desespero, mas de paz profunda. Ele disse ao irmão para não chorar, pois estava indo encontrar o Mestre. No momento final, ajoelhado diante do soldado romano que empunhava a espada, Tiago orou em silêncio e entregou seu espírito a Jesus.
Herodes pensou que poderia silenciar a fé com violência, mas a morte de Tiago apenas fortaleceu a determinação da Igreja. O legado de Tiago atravessou os séculos como um símbolo de coragem e fidelidade. Até o fim, ele viveu de forma intensa, amou profundamente e creu apaixonadamente. O pescador impulsivo foi transformado por Jesus em um mártir corajoso, alguém disposto a dar tudo por aquilo em que acreditava. Sua morte inspirou outros discípulos a permanecerem firmes. O exemplo de Tiago continuava vivo, encorajando gerações de cristãos a não temerem o sofrimento, mas a permanecerem fiéis até o fim. Ele nos ensina que seguir Jesus pode custar tudo, inclusive a própria vida. Mas também nos mostra que essa entrega vale infinitamente a pena, pois a verdadeira vida não está na duração dos nossos dias, mas na profundidade da nossa fé. Tiago começou como um pescador comum e terminou como um herói da fé, cujo nome jamais será esquecido.